Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o nosso assunto aqui hoje é crédito, nosso assunto hoje é na área financeira. E aqui do meu lado está o Gustavo Freitas. O Gustavo Freitas é o diretor executivo de crédito do Sicredi. Ô, Gustavo, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado pelo convite aí, Carlão. Prazer estar aqui. Olha, o Gustavo é o seguinte, ele é economista formado lá em Viçosa, depois ele fez um mundaréu de curso, ele mesmo vai explicar para nós, mas, o Gustavo, você explica, e ao explicar você diz o seguinte, ó, aqui eu sempre falo que ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem uma história boa para contar. Então, antes de explicar os cursos que você fez, eu quero que você vá lá para trás, eu quero saber onde é que você nasceu, me conta um pouquinho a sua história aí. Perfeito, Carlão. Eu sou do interior do Rio, uma cidadezinha lá que chama Itaperuna, fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Desde cedo, né, eu rodei bastante, morei em vários lugares, então, para resumir aqui, eu fiz o meu segundo grau fora, depois eu cursei Economia na Federal de Viçosa, e aí, da Federal de Viçosa, eu vim para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu cursei de novo um curso de economia aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Nessas formações todas, eu acabei também morando em São Paulo, né? Então, fiz cursos pela USP, tanto na parte de controladoria, depois pela parte de engenharia, e fiz alguns cursos fora, até que o próprio Sicredi me proporcionou, o mais recente deles em Wharton, lá na Universidade da Pensilvânia. Enfim, essa é a trajetória acadêmica, a gente brinca, né? Que a gente busca formação, mas eu comecei a trabalhar no Sicredi lá em 2002, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar bastante tempo aqui, quase 7 anos. Depois eu rodei um pouco, queria ter novas experiências, trabalhei um pouco em São Paulo, em outras 2 instituições, e mais recentemente, aí, em 2015, eu voltei para o Sicredi para assumir aqui um desafio numa área de riscos, né, que cuidava especialmente de risco de crédito, a parte de concessão, inclusive, etc. E ali, em 2018, eu assumi esse novo desafio, que estou agora, né, como diretor de crédito, diretor executivo de crédito, da entidade centralizadora do Sicredi, que é o Centro Administrativo Sicredi. Então, meu papel aqui é ajudar os nossos associados, centralizar uma série de atividades, enfim, algumas coisas aí para o Sicredi prosperar. E aí, claro, atendendo as nossas cooperativas que estão espalhadas aí por todo o país. Acho que esse é o resumo da minha trajetória, Carlão. Trabalhei bastante em várias funções, em várias coisas, e acabei, né? Estou hoje diretor aqui, um grande desafio e uma oportunidade também. Maravilha, olha só que beleza, gente. Você nasceu lá em Itaperu, na terra de um saudoso amigo, Luiz Ronaldo de Paula, um querido amigo meu, que infelizmente foi embora antes do combinado, há uns 2 ou 3 anos atrás. E então eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os criadores de gir leiteiro do Brasil e para a família do Luiz Ronaldo. Então, um forte abraço a todos vocês. Ô, Gustavo, deixa eu te falar. Afinal de contas, o Sicredi, eu quero saber o seguinte, aproveitar, quero mandar um abraço para a turma lá de Rondonópolis, do Sicredi lá de Rondonópolis, e eu quero que você explique para todo mundo aqui como que é o Sicredi. Afinal de contas, o Sicredi é um banco, é uma cooperativa de crédito, em que medida que uma cooperativa de crédito se parece com o banco, em que medida que ele não é banco? Vamos começar a nossa prosa por aí. Vou contar um pouco da história, então, para vocês entenderem. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, né? Ele é um sistema, um conjunto de cooperativas que se organizam sobre uma mesma marca, sobre processos, com segurança, sustentabilidade. Ele foi a nossa primeira cooperativa, né? É a primeira cooperativa da América Latina. Ela foi fundada no Rio Grande do Sul, no município aqui de Nova Petrópolis. Hoje ela é chamada, né, Sicredi Pioneira, isso lá nos anos de 1902. Então, tem aí, o Sicredi é um sistema mais que centenário, né? A gente já tem 118, quase 119 anos de história. Em 2019, o fundador, né, dessa primeira cooperativa foi eleito, enfim,
eleito patrono do cooperativismo de crédito brasileiro, que é o padre Theodor Amstead. Ele está por tudo, a gente sempre volta às raízes, às veias do fundador. Hoje nós somos, esse sistema de crédito cooperativo é composto por 108 cooperativas, né, singulares. Elas estão organizadas em 5 centrais estaduais. Então, posso dar os exemplos. Por exemplo, tem uma central nossa que pega o sul, sudeste, tem um conjunto de cooperativas organizado com ela, tem uma central importante no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, uma central no nordeste do Brasil, uma outra no centro-norte, você pegar Mato Grosso e região norte, e uma central também muito importante ali em Goiás, Mato Grosso do Sul, parte do Tocantins, parte da Bahia também. Então, nessa organização... Só para fazer um parênteses, essa que o Marco Túlio está em Rondonópolis, fica nessa do Centro-Norte, é isso? Fica do Centro-Norte, exatamente. Hoje nós estamos presentes em 23 estados, mais o Distrito Federal. Temos mais de 2.000 agências distribuídas por esse Brasilzão aí. Em boa parte dos municípios, em mais de 200 municípios onde a gente está, nós somos a única instituição financeira. E nós oferecemos um conjunto de produtos e serviços, né? São mais de 300 produtos e serviços. Esses produtos e serviços fazem um papel financeiro importante, né? Ele é similar, se você pensar, ao que um banco presta em termos de produtos e serviços, mas eu acho que a principal diferença aqui, né, está menos nos produtos e serviços, que são, eu acho, que da mesma qualidade. Em muitos casos, a nossa proximidade traz até um produto e um serviço, enfim, melhor, né? Mais ali tangível, mais próximo. A gente tem uma estratégia que a gente sempre brinca, né? A gente tem, enfim, atuação nacional, mas com presença local, presença regional. Então, nesses municípios onde a gente está, a atuação da cooperativa é fundamental, é ela que sabe, enfim, direcionar as necessidades do município, dos seus associados, o que é aquela microeconomia que está ali. Então, umas são muito fortes no agro, outras em serviços, outras em empresas de forma geral, indústria. Então, isso muda muito, e eu acho que essa é a nossa principal característica, essa capilaridade de conseguir atender essas regionalidades de uma forma muito clara e ampla. E eu acho que a diferença fundamental aqui, do ponto que você trouxe, mas é um banco ou não é? Na realidade, a gente enfim, somos um conjunto de cooperativas, e cada cooperativa tem uma diferença, uma estrutura de capital e um desenho que é fundamental a gente dizer aqui, né? O dono da cooperativa é o associado, né? O dono do banco é um banqueiro. Então, uma cooperativa ela é formada por um conjunto de associados, por necessidades comuns, por uma visão comum sobre propósito, e são eles que tomam as decisões nas assembleias, eles participam dos resultados, eles participam dessa distribuição de sobras, e eu acho que esse é o principal diferencial do nosso modelo, né? Essa regionalidade e essa capacidade de atender o associado como um propósito principal. Acho que enfim, para te responder aqui, eu trago esses pontos, e aí fica à vontade para fazer o follow-up em algum ponto que você acha interessante. Olha, eu queria colocar uma coisa, o seguinte, até tem um grande amigo nosso, Marcelo Prado, que é um especialista em cooperativismo e tal, e uma coisa que eu queria te perguntar, como é que a gente eu como cliente de qualquer coisa, né? Eu falo assim, como cliente de banco, como cliente de uma loja, um cliente de uma instituição, eu sempre quero o melhor serviço pelo menor preço. Eu acho que isso é o que todos os clientes querem, o melhor serviço pelo menor preço ou o melhor custo-benefício. Já um empresário, enfim, aquele que dirige uma organização, ele precisa sempre pensar na organização e sempre ter o melhor retorno para a organização. E o acionista de qualquer coisa, ele quer retorno também. O acionista quer retorno do seu capital. Como é que, no caso da cooperativa, como é que esses papéis, às vezes, eles se misturam? Eu sou, ao mesmo tempo, associado, sou cliente e sou, vamos dizer assim, um acionista. Do banco, aí, no caso do Sicredi. Como é que esse dilema bate em vocês aí? Como é que é?
ele bate, mas ele talvez seja o diferencial desse modelo, né? Para você ter uma ideia, Carlão, enfim, só para dar um número para você entender, a participação do cooperativismo de crédito no sistema financeiro brasileiro, ela ainda é pequena, né? Por exemplo, ela chega a 3%, 4% aí, se a gente pensar. Então, temos grandes bancos, temos outros bancos mais pulverizados, e o cooperativismo de crédito, se você somar todas as cooperativas do país, tem uma participação próxima de 4%. Se você for para a Alemanha, se você for para o Canadá, Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não se dá conta, mas essa participação chega a 50% do total de atividades financeiras. Na Alemanha é muito alta, na Europa é muito alta, então a gente tem um espaço enorme no Brasil para implantar essa cultura. E no seu ponto específico, talvez ele seja essencial, né? Ele é um diferencial muito importante, né? No Sicredi, esse associado, ele não é um cliente só, que ele consome um serviço ou um ponto. Ele é o acionista, né? Ele decide em assembleia uma série de coisas. Então, vou te dar um exemplo bobo. Se a assembleia decidir que, de forma geral, preços, taxas, serviços têm que, por exemplo, diminuir, existe, obviamente, um padrão profissional. É um sistema muito regulado, você precisa dar viabilidade para o sistema, então não é associativismo sem preocupação, você precisa dar resultado como qualquer outra empresa. Mas a forma como você constrói esse resultado, a forma como você distribui esse resultado, a forma como você, enfim, articula esse processo para ele funcionar, ele tem um papel desse acionista, desse associado, que é fundamental. Entendi. Então, é uma curiosidade, mas assim, esse conflito, talvez, para nós, seja a principal fortaleza. Talvez ele não seja um conflito, seja um ponto relevante. Pra você ter uma ideia, no ano passado a gente estava olhando esse número, né? É uma curiosidade, mas para um associado do Sicredi, que foi lá, se associou numa cooperativa, e ele pode... Vou te dar 2 exemplos. Pode ser que ele seja um investidor, né? Que ele tenha que ele tenha recursos disponíveis, ele aplique nos produtos de investimento do Sicredi. Por essa aplicação, ele vai estar gerando resultados para o Sicredi, para aquela cooperativa, e esses resultados têm um perfil lá, obviamente, decidido em assembleia, que eles são distribuídos na proporção da sua movimentação, da sua contribuição. Então, tem uma proporção que é para o investidor, e tem outra proporção, por exemplo, para aquele associado que não tem tanto investimento, mas está lá investindo na sua propriedade rural. E aí ele é um tomador de crédito. Então, essa proporção, cada cooperativa decide, né, mais ou menos, ele diz, eu vou supor aqui que seja 50%. Então, aquele que faz muitos investimentos vai receber lá uma proporção X dos resultados, com base no que ele fez. Na assembleia, quando chega lá no final do ano, o associado, em geral, ele teve taxas equivalentes, às vezes abaixo, inclusive, do mercado, teve serviços muitas vezes customizados, muito próximos da necessidade dele, e ele olhou e falou assim, bom, como investidor, eu estou tendo um rendimento que é X, que talvez seja parecido com aquele concorrente que ele tinha antes. Entendi. Como tomador de crédito, eu estou tendo ali taxas, custos que são parecidos com o que ele tinha antes. Mas quando chega o resultado no final do ano, e ele faz a conta, e esse resultado é distribuído, né, quando tem sucesso, esse resultado volta para o investidor, ele refaz a conta e fala, opa, mas aí eu recebi aqui um rebate, eu vou dar o nome assim, né, para quem toma crédito, fala, recebi um rebate pela minha atuação. Esse rebate é exatamente a participação desse acionista. Isso é fundamental no nosso modelo. E aí eu queria trazer um ponto para encerrar esse bloco, né? A Assembleia, às vezes, decide, ao invés do resultado ser destinado para o bolso do acionista, para esse participante, às vezes ela decide pelo município, por aquela região que tem uma necessidade. Eu vou dar o exemplo da pandemia no passado. Muitas instituições doaram recursos para hospitais, respiradores, etc. Várias das nossas cooperativas decidiram em assembleia destinar parte dos resultados para a gente passar por aquele momento de crise. Isso acontece em diversos momentos e quem decide é a assembleia. O acionista é soberano nessa decisão. O que o cooperativismo faz é que ele pense não só no seu resultado, né? Ele quer a experiência, ele quer as melhores taxas, os menores, né, custos e preços, mas que ele pense também naquela comunidade onde ele está, como é que ele agrega para aquela comunidade. Então, é muito comum, é parte do nosso dogma aqui, atuar em âmbito social, ambiental, etc., em doações para a comunidade, para que esse fluxo, obviamente, funcione melhor. Mas é o acionista que decide. Então, usando a sua expressão, é o associado que toma essa decisão. Numa instituição tradicional, isso não acontece. Então, para nós, essa é a fortaleza, Carlão. Maravilha. Ô, Gustavo, você é craque aí.
usou muito bem aqui o seu tempo para dar um panorama muito legal do que é uma cooperativa de crédito. E agora vamos falar um pouquinho de crédito, né? Já que a gente está falando, você é o diretor de crédito, eu quero saber o seguinte: tem muito dinheiro aí, já emprestou todo o dinheiro que você podia para o pessoal do agronegócio? Me conta aí. E a sua área, você cuida só de crédito para agronegócio ou tem crédito para todo mundo aí? Como é que é? Para carteira total, para todo tipo de crédito, de acordo com a necessidade do associado. O meu papel aqui, né, se a gente pensar, é ir atrás de produtos, ir atrás de soluções, de fontes, enfim, para atender o associado na ponta. Quem concede e tem esse papel fundamental é cada cooperativa nossa, cada gerente nosso que está na ponta lá e contata com esse associado. Então, eu meio que ajudo, apoio nesse processo como um todo, né? Enfim, para dar algum tipo de padronização, para ganhar escala. Eu acho que essa é a ideia, né, dos sistemas como um todo, para a gente ser viável também e para os resultados associados serem positivos. Esse ano de 2020 foi desafiador, né, Carlão? Passando do todo para depois falar um pouco de agro, que eu acho que é o tema principal aqui, mas a gente conseguiu atender bastante aí a necessidade dos associados, muita pessoa jurídica, a gente teve que atuar bastante em programas emergenciais de uma forma geral, tivemos presentes lá, então tivemos um volume de concessão de crédito bastante significativo, o nosso número oficial ainda não saiu, mas o nosso crescimento deve ser na ordem de 34%, só para você ter uma ideia do que a gente está dizendo. Então, a carteira de crédito do Sicredi, do sistema, né, das cooperativas somadas, cresceu 34%, olhando o todo, né, o cômputo total. No agro, que eu acho que é a sua pergunta, né, a gente está em pleno Plano Safra 2021, o Plano Safra vai bem, a gente se olhar até dezembro, que é a primeira fase do Plano Safra, nós já concedemos bastante, aí, na casa de 18 bilhões de crédito rural. Esse número aproximado, tá, Carlão? Não, minto, a gente já concedeu, se você olhar o ano de 2020, 33 bi. Se olhar só esse segundo semestre do Plano Safra, na ordem de 18, 19 bilhões. Mas o crescimento nesse período para o agro, só para esse crédito rural tradicional, olhando investimentos mais custeio, foi da ordem de 23,7%, 23,6%. Os números não estão auditados ainda, mas é uma prévia aqui dividindo com vocês. E o que a gente fez agora, né, a gente já está mirando no Plano Safra, obviamente, no 21, 22, então a gente anunciou, fizemos aqui as nossas, né, os nossos cálculos, etc. A gente está disponibilizando quase 7 bilhões de reais de pré-custeio, né, para que o associado que já está pensando na safra 21, 22 possa antecipar a compra de insumos, enfim, fazer frente aí a tudo que ele precisar. Então, a nossa ideia é disponibilizar entre 6,9 e 7 bilhões de reais aí para o pré-custeio nessa fase. Não sei o quanto você conhece, mas é importante dividir com a audiência aí, né? Nosso papel no agro, Carlão, pela nossa presença, por onde a gente está, pela nossa história, ela é muito grande. O Sicredi é a segunda maior instituição do agro no Brasil, tá? É a primeira privada, né? E é a segunda maior instituição em concessão para o agronegócio brasileiro. Não me diga isso, sério mesmo? Sim. Tem uma instituição pública, que é a principal, e a gente entende todas as razões, o histórico, etc. E a segunda maior é o Sicredi. Então, para a audiência entender, enfim, as portas estão abertas, né? Eu digo assim, se tiverem oportunidade, conheçam, vejam se faz sentido, se associem, né? E olhando o agronegócio, vou dar um nome, né? Esse segmento nosso de pessoas, empreendedores, enfim, que tocam esse Brasilzão aí, fazem a coisa rodar, né? Esse segmento no Sicredi tem um valor enorme, ele é super bem atendido, a gente tem uma proximidade enorme, o que nos faz estar nessa segunda posição. Isso vale para linhas de investimento de BNDES, isso vale para linhas de custeio de forma geral, para crédito livre, tudo destinado ao agronegócio brasileiro. Então, é uma informação assim que, enfim, às vezes a audiência não saiba, mas é importante dividir. Gustavo, com certeza, viu? Isso aqui vai ser muito bom aqui, a gente dividir essa história, até porque hoje em dia tem Sicredi em tudo quanto é canto, né? Eu estou achando que na Avenida Paulista deve ter Sicredi também, não tem não? Aí em São Paulo tem Sicredi para todo lado, né?
Tem Sicredi na Avenida Paulista, tem Sicredi nos principais municípios aí espalhados pelo Brasil, né? A gente sempre comenta, já são mais de 2.000 agências, Carlão. No ano passado, nós abrimos 130 agências novas. Desse ano tem o plano de aproximadamente 200 agências, um pouco mais que isso. E a ideia é estar onde o associado está, onde há, enfim, a necessidade de atendê-lo. Tem uma coisa boba, a gente sempre comenta, né? Então, ano passado, ano retrasado, a gente fez alguns estudos, até provocados um pouco pelo próprio Banco Central, enfim, nesse bate-papo a gente quis medir um pouco disso, né? Então, a gente fez um estudo, a gente encomendou um estudo da FIP sobre o cooperativismo de forma geral, não o próprio Sicredi, né? Mas olhando o que as cooperativas de crédito têm como papel, os resultados são muito interessantes. Você tem ideia, Carlão, quando há uma cooperativa, eles usaram um método muito moderno, que é muito comum em política pública, o mundo todo usa, né, de medir a diferença de você ter uma cooperativa de crédito em uma região versus não ter. Então, só para você ter uma ideia, é um número em termos de PIB, né? O PIB de um município onde há a presença de uma cooperativa de crédito consolidada, em geral, é 5,7% maior. O número de empreendedores cadastrados, formalmente trabalhando, a gente chama de empreendedorismo, é na casa de 15% maior em municípios onde há uma cooperativa instalada e onde não há. E fazendo um link com a sua pergunta, a gente fez um segundo estudo com o professor da PUC-Rio, né, que é muito especializado nesses temas. Ele ajudou a gente, estudou o Sicredi. A gente descobriu que o ponto de corte de uma cooperativa do Sicredi, né, para estar em um município é 4 vezes menor do que o de um banco tradicional. Então, nossa estratégia, enfim, não é abrir agência em qualquer lugar, mas se o associado precisa, se há um atendimento, se faz sentido e se há negócios ali, né, necessidade, experiência para o associado, a gente tem muito claro que é importante estar lá presente, às vezes com estrutura menores, às vezes maiores, dependendo desse ponto, e aí esse estudo mostrou um pouco isso, né? Nós estamos sempre presentes aí em diversos municípios desse interiorzão, desse Brasilzão, né? O agro acaba se beneficiando bastante disso, porque a nossa ideia é entender realmente aquela necessidade e atender da melhor forma possível. Então, é isso aí, Carlão. A gente está aí firme e forte para atender o povo que está nos assistindo. Ô, Gustavo, show de bola. Infelizmente, deixa eu te falar, infelizmente, nosso tempo já está esgotado aqui, mas eu sempre, como a gente vai... Aliás, deixa eu já pedir aqui para vocês, se vocês estiveram aqui até agora com a gente, se inscreve aí no canal, se vocês ainda não se inscreveram, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixa o seu like e o seu comentário aqui no nosso canal. Mas, Gustavo, deixa eu te falar, só para a gente fechar o assunto, uma coisa que me chamou a atenção, o fato de vocês falarem que abriram mais de 100 e tantas agências aí nesse ano, parece que vocês estão meio na contramão aqui. Os bancos estão fechando a agência e vocês estão abrindo. Como é que é essa história aí? A gente tem muito claro no nosso propósito, na nossa estratégia, né? Eu sempre comento, né, para o nosso associado entender. Abrir agência não é abrir, né, 1.000 metros quadrados, 100 metros quadrados, não é isso. Mas é assim, em muitos casos, no agro, por exemplo, dando esse exemplo, né, por mais que você... Assim, nós temos canais digitais, soluções, a gente faz contratação via WhatsApp, assina contrato, tudo que é possível para melhorar a experiência do associado, nós fazemos. Mas a gente tem muitas agências, assim, modelos novos, inclusive, que é aquele momento que o associado vai lá e troca uma prosa, troca uma ideia, conhece um dado, fala uma coisa, entende o que está acontecendo naquela região, pensa o que é o próximo plantio, né? Eu brinco, né? A gente tem uma carteira, né, se pensar tanto em soja, quanto pecuária, quanto milho. O principal perfil nosso, só para você entender, 80% dos nossos associados do agro são associados de agricultura familiar. Então, a gente sempre convida, passa aqui na nossa agência, toma um chimarrão, se for no Rio Grande do Sul, toma um tererê, se for no Mato Grosso do Sul. Cada região tem a sua característica, mas essa presença, essa proximidade é essencial na nossa estratégia e acho que outros bancos não enxergam assim, mas o Sicredi enxerga como uma grande oportunidade. E, como você disse, nós estamos na Paulista, sim, mas esse Brasilzão é imenso, né? Então, o fato de estar lá próximo, entendendo o que aquela comunidade precisa, o que o associado realmente precisa, talvez seja o principal diferencial do Sicredi e das cooperativas de crédito, né? As cooperativas têm isso na sua essência. Acho que isso aí é uma grande característica, Carlão, que para nós enfim, fato, é algo importante e faz parte da estratégia. Não é uma coincidência, não.
Não critico a estratégia dos outros, mas para nós isso é, enfim, uma grande oportunidade, inclusive. Maravilha. Ô, Gustavo, ó, show de bola, adorei a nossa conversa. Vamos fazer mais prosa igual a essa aqui. Show de bola. Eu acho que a gente deu um panorama aí muito bacana do que é uma cooperativa de crédito, falamos do Sicredi, ou seja, falamos de todos os pontos, falamos aí da sua carreira, brilhante carreira, por sinal. Você merece, fala muito bem, é um cara muito preparado. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui no Fala Carlão e dizer que nossas portas estão sempre abertas aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite, Carlão, por essa oportunidade. Um prazer estar com você, com um bate-papo super descontraído, e um prazer estar com os ouvintes aí, todas as pessoas que te acompanham. Enfim, estamos super à disposição. O Sicredi está de portas abertas. No que eu puder sempre ajudar, estou aí disponível. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão, como você já sabe, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço a todos vocês. Se vocês estiverem, de novo, insisto, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve no nosso canal. E se você estiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Gustavo. Obrigado. Obrigado, Carlão.